Bom dia, eu me chamo Angélica Vesgro Martins, eu sou advogada e trabalho no escritório Barreto Advocacia. Eu tenho com o intuito nesse vídeo explicar de uma forma sucinta um pouco da nossa situação atual frente ao nosso direito, principalmente o direito do trabalho, que foi e ainda está sendo muito atingido com tudo que está acontecendo. Eu separei para conversar nesse vídeo sobre o teletrabalho, popularmente conhecido como home office. O teletrabalho ele já era englobado na legislação normal do nosso dia a dia, pela CLT, nos seus artigos 6º, 62, inciso 3º e 75A a 75E. O que ele dizia, né? Ele dizia que o teletrabalho ele tinha que ser basicamente por escrito, individual e deveria incorporar a atividade de fato que o trabalhador ia fazer em casa. E existia também a possibilidade de alteração do regime de presencial para teletrabalho, só que isso tinha que ser de comum acordo entre o empregado e o empregador. E também existia a possibilidade de fazer essa alteração de forma unilateral, ou seja, do empregador para com o empregado, só que ele tinha que respeitar um prazo mínimo de 15 dias para fazer essa alteração, para poder com que o empregado se acostumasse com a nova situação dele, né? Também devia ter um aditivo contratual para que ocorre que no dia 22 de março de 2020 foi editada a medida provisória 927 com o intuito de fazer com que fosse uma flexibilização para o enfrentamento de toda essa calamidade pública. Mas o que afeta o teletrabalho, né? O que muda nele? Pois bem, a medida provisória, com o intuito de fazer toda essa flexibilização, ela muda um pouco a legislação para que o empregador não tenha tantos requisitos a ser cumpridos, para que ele possa então fazer com que o serviço dele seja contínuo e não tenha um prejuízo econômico tão grande. Ou seja, ele precisa cumprir com todos os requisitos que eu fiz menção antes? A resposta é não, ele não precisa, porque houve uma flexibilização da legislação, né? Para tornar um pouco mais fácil e rápida, para não haver então um prejuízo tão grande de forma econômica. E quais sejam eles, né? O que vai mudar, como vai funcionar? O teletrabalho hoje, através da medida provisória, que é uma situação excepcional, né? Primeiro, ele tem que cumprir alguns requisitos, ou seja, o empregador ele tem que fazer uma comunicação para o empregado de forma escrita ou por meio eletrônico com um prazo mínimo de 48 horas para fazer com que o empregado se adapte à situação. Só que daí a situação ela tem que ver outros detalhes muito importantes, a possibilidade do funcionário conseguir prestar o serviço dele em casa. Ou seja, eu, Angélica, preciso para trabalhar de um computador, caneta e papel. Eu tenho esse material em casa. Se eu tiver esse material em casa, ok, eu posso fazer meu serviço normal. Só que daí vem outro detalhe. A partir desse momento, sou eu que pago energia, sou eu que pago internet, sou eu que custeio os meus materiais. Todos esses detalhes têm que ser editado através de um contrato com prazo mínimo de 30 dias a contar da troca da prestação de serviço de presencial para teletrabalho, né? E agora tem o outro detalhe. Se eu não tiver condições, se eu não tiver o material necessário para trabalhar, se o meu empregador tiver a possibilidade de me custear isso, ele me empresta um notebook ou ele custeia de forma onerosa, aí então eu faço meu trabalho de casa e todo o material que ele me empresta é como se fosse, é pela modalidade de comodato, como se fosse um empréstimo de fato mesmo, né? Agora, se ele não tiver a possibilidade de me emprestar um material e de me custear, aí então o período que eu fico em casa conta como período trabalhado, como se eu estivesse de fato trabalhando, né? Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de mencionar é que o valor que o meu empregador venha me custear para fazer a estrutura de casa, ela não conta como verba salarial, ou seja, ela não conta para fins de 13º, férias, FGTS. Outro detalhe muito importante que a MP 927 trouxe pra gente é que ela iguala os estagiários e os menores aprendizes aos funcionários seletistas, ou seja, ela tem com o intuito de facilitar e também englobar todos esses funcionários de algo. Agora, em relação a algum acidente de trabalho ocorrido na modalidade teletrabalho, a MP ela não faz menção alguma, então a gente usa a própria CLT para discutir sobre esse assunto, né? Com base no artigo 75E da CLT, o empregador ele tem o dever de instruir um funcionário de como trabalhar em casa para evitar qualquer tipo de acidente. Só que todo acidente que acontecer em casa será um acidente de trabalho? Aí a resposta vai ser depende.
Depende, porque se o meu acidente for em decorrência de uma ação que eu estiver realizando por causa do meu trabalho, aí sim a responsabilidade vai ser do empregador. Agora, se o meu acidente ocorrer em casa em decorrência de uma atividade doméstica, subir uma escada e cair, aí a responsabilidade não é dele, agora é um acidente normal que infelizmente aconteceu. A gente trouxe nesse vídeo de forma resumida ao teletrabalho, né, e essa modalidade de prestação de serviço que a MP trouxe pra gente, para dar flexibilidade. Eu sei que vai surgir várias dúvidas, então a partir do momento que você pode procurar um advogado da sua confiança para sanar elas. Então era isso, muito obrigada e até breve.